Oi, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma vez, nessa quarta-feira, às 18 horas, né? O programa Recomeçando em Cristo, aqui no Estúdio Noar. E queremos convidar vocês que estão aí de casa para que acompanhem o programa aqui por inteiro, né? Que a gente é com grande satisfação que viemos, né, irmã Fátima, apresentar o programa de hoje, como todas as vezes que Deus permite que a gente está aqui. E para honra e glória do Senhor, hoje a gente tem o nosso irmão Richard, que é um dos convidados, é um convidado da noite de hoje, né, que vai vir aqui, né, trazer a palavra a qual Deus tocou ao seu coração para estar no programa de hoje, fazendo aqui esse momento, né, como missionário do Senhor. Seja muito bem-vindo, tá, irmão? Obrigado. E nesse momento eu quero pedir à irmã Fátima para vir trazer a palavra, trazer a primeira oração para abençoar nós e a você que está em casa, assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram. Oi, boa noite novamente. E é uma grande alegria a gente estar aqui, porque nós sabemos que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de edificação para a nossa vida e para a vida de quem está aí do outro lado nos ouvindo. E hoje eu vou trazer a palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis, né, 8, que diz assim, Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus, nem embaixo da terra, como tu que guarda a aliança e a misericórdia dos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo, Davi, meu pai, e lhe prometeste pessoalmente e disseste, pelo teu poder, e cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim. Então, que essa palavra fique ao nosso coração, e que também nós possamos nos preparar para hoje. É um jovem que está aqui conosco, trazendo a sua experiência, né? Maravilhoso quando a gente recebe um jovem e ele traz algo de Deus aos nossos corações. E sabendo que você que está aí, quando nós chegamos aqui, o nosso propósito maior é que você se sinta bem através desse programa, que Deus ilumine não só a minha vida, mas a sua vida, através de tudo que vai acontecer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Recomeçando em Cristo. É com muita alegria e satisfação que a gente recebe você pela segunda vez de muitas que virão. Amém. E que o Senhor toque ao seu coração, use você poderosamente, assim como tem usado na missão na igreja. Fique à vontade para se apresentar, né, para o público que está em casa. A gente tem públicos novos que entraram aí também pelo YouTube, pelo nosso Instagram, que ainda não conhece, né, o irmão Richard, né? Nós temos, né? Sim. Conhecemos ele, eu estava olhando há 2 anos atrás, praticamente, que foi a primeira vez que ele veio ao programa, né, irmã Fátima? Foi uma bênção para a honra e glória do Senhor, e a gente crê que hoje não será diferente. Foi uma bênção, porque quando a gente recebe jovem, né, que hoje é difícil, né, recebe dedicado ao caminho do Senhor, a servir ao Senhor, então a gente não esquece, eu não esqueci, quando você chegou, eu lembrei de você, e lembrei de que você nos fez muito bem com o que você trouxe naquele dia. Amém. Fique à vontade, irmão, para se apresentar, o pessoal que estão de casa, para acompanharem. É com muito gratidão que hoje estou aqui nesse programa novamente, né? Estive aqui pela primeira vez há 2 anos atrás, quando a Jaqueline me falou, eu fiquei assim, oxe, 2 anos, né? Achei que só fazia 1 ano, porém, estou muito feliz pelo segundo convite, né? Poder estar juntamente com vocês para poder compartilhar algo da parte do Senhor. Amém. Me sinto lisonjeado em poder realmente trazer a mensagem de Deus. Hoje, como um jovem, vemos que hoje a geração de hoje, muitos estão aí perdidos, mas aprove a Deus, está de pé pela sua graça, pela sua misericórdia. Aleluia, Jesus. Nesse caso, agradeço pelo convite, tá certo? Agradeço muito pelo convite, muito obrigado de verdade. E com certeza estaremos aqui mais vezes, certo? Deixa eu colocar aqui. Irmão, pedindo aqui para você se apresentar, aproveite
O irmão, né, congrega ainda na Assembleia de Deus Bela Vista. Sim, ainda só da Assembleia de Deus Bela Vista ainda, né? Já faz uns 3 anos que eu faço parte dessa igreja. Desse ministério, né? Isso, com o pastor Moisés Olegário, né, que também é um grande homem de Deus. Tem me ajudado bastante, tem me ensinado também muita coisa. Glória a Deus. Irmão, já vi algumas pregações, algumas participações como missionário, né, lá na igreja. E conte aí mais um pouquinho pra gente sobre a sua missão, se é mais com jovens, né, da sua idade, ou se é mais com os mais velhos, ou é com criança, né, para que a gente possa entender melhor um pouco, né, quem está em casa, entender mais dessa parte missionária do irmão Richard. Sim. É que assim, particularmente, né, meu chamado começou desde cedo. Né, desde criança que o Senhor já havia me chamado para a questão de missões. Né, e hoje poder realmente servir ao Senhor e poder também abranger principalmente o público jovem. Né? Eu amo o público jovem, é um público que o Senhor Jesus ele realmente tem me entregado e eu tenho trazido bastante ensinamento. Né? E eu amo pregar para jovens, gosto muito de pregar para jovens, né? E sempre que eu posso, eu sempre estou realmente fazendo a obra do Senhor conforme Ele já me incumbiu com essa missão. Né? E hoje poder realmente ser um ministro da palavra do Senhor, para mim, é um motivo de dar honra a Deus, dar glórias a Ele, né? Porque poderia simplesmente estar em algum outro lugar, mas não, eu escolhi realmente estar na casa do Senhor, fazendo aquilo que o agrada. Né? E para mim, essa trajetória desde criança e hoje, particularmente com 22 anos de idade, para mim, me sinto muito feliz, né, em poder ter permanecido em todo esse tempo na casa de Deus. Né? Acho que eu já havia falado que eu cresci no Evangelho, desde criança. Né? Eu cresci Seus no pais Evangelho. são evangélicos? Somente minha mãe. Mas ela mesmo foi a missionária do meu lar, que me ensinou e que até hoje eu permaneci. Né? Todos os dias eu agradeço a minha mãe pelos conselhos que ela me deu, por ela ter me ensinado esse caminho, né? Porque se não fosse por ela eu estaria realmente perdido, né? Porque ela foi essa missionária. E hoje olhar para minha mãe e ver ela como uma mulher de oração, ver ela como uma mulher que me instruiu da forma correta, né? Eu poderia realmente simplesmente estar jogado no mundo aí afora, mas eu decidi ouvir e caminhar e trilhar os passos da minha mãe. E hoje estou aqui, para a glória do Senhor. Isso é muito lindo, sabe? Quando um filho, né, chega e dá esse exemplo que começou com a mãe, né? Pela sabedoria dela, ter começado com ela e tá continuando, né? Porque a gente sabe que o mundo, as atrações do mundo é muito grande, principalmente para o jovem. E você já com 22 anos, continuando no caminho do Senhor, isso é louvável, viu? Parabéns. Sim. E hoje o que simplesmente a gente vê hoje na geração de hoje é que os jovens já não estão mais nem aí, a palavra de Deus já virou praticamente no meio da juventude um motivo de chacota. Né? E infelizmente estão muito distraídos. Né? Muitos estão distraídos, né? Já não dão mais crédito ao que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Porém, a palavra do Senhor continua sendo um mapa, né? Continua sendo o nosso norte, aquilo que realmente vai nos levar ao caminho de salvação. Aleluia, Jesus, aleluia. A gente fica muito feliz, né, irmã Fátima, quando a gente vê jovens assim como você, que foi ensinado no caminho, que permanece, porque fácil não é. Fácil não é, principalmente quando chega... É fácil enquanto você chega até os 11, 12 anos de idade, né? Quando chega essa idade ainda é fácil, porque a mãezinha leva, tem o ensino bíblico nos domingos, tem os cultos de doutrina, tem aquele encontro com as criançadas lá, né, no momento do culto, que aí tem aquele local reservado para as crianças. Mas a partir do momento que você passa ali dos 12 anos, 13, que vem o batismo, que aí vem a adolescência, né, que fica um pouco pesada. Realmente é um... E aí não é fácil, e se manter firme nos caminhos do Senhor, não é fácil, né? Vem como diz, vem as tribulações e a gente só tem que... Senhor, eis-me aqui, me sustenta, me firma, me segura com a mão direita, né? Para que a gente não tropece. Então, irmão, assim, a gente é muito feliz pela sua vinda, por você estar continuando aí nos caminhos do Senhor, ser missionário do Senhor, estar compartilhando da palavra. Creio eu que o Senhor tocou ao seu coração para trazer uma mensagem hoje ao programa Recomeçando em Cristo,
onde hoje a gente tem o tema Desafios Contemporâneos no Meio da Juventude Cristã. Nossa! É assim um tema que ainda não foi abordado ao programa, então a gente vê que é o trabalhar e o agir do Senhor para conosco, né, irmã Fátima? Então, que o Senhor lhe usa aí poderosamente para vir falar um pouco desses desafios, né, contemporâneos no meio da juventude cristã. Amém. A palavra que o Senhor Jesus havia colocado em meu coração, né, se encontra lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, e diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que o experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou abordar aqui alguns tópicos, né, relacionados a esse público, né? Eu queria realmente chamar um pouco da atenção da juventude, né? Essa mensagem não é nem tanto para um público mais adulto, mas um público jovem, né? Que eu quero realmente que o Senhor toque esse público para que possa despertar, né? Essa geração ela precisa de um despertamento. E o Senhor colocou alguns tópicos que eu vou abordar, né, nesse podcast dessa noite. E o primeiro tópico é fé em um mundo de distrações. E um dos primeiros desafios que a juventude ela tem enfrentado, né, infelizmente, é o excesso de redes sociais, né, e pouca vida espiritual. O que é que isso quer dizer? Nós vivemos no meio de uma juventude em que passa mais tempo em Instagram, WhatsApp, passa mais tempo buscando coisas supérfluas. Sim. E acaba esquecendo de buscar pela sua vida espiritual, sabendo que isso é algo mais que importante em nossas vidas, né? E infelizmente falta principalmente constância em oração. Nós não vemos mais jovens que realmente frequentam os cultos de oração, nós não vemos mais. Se você procurar hoje na igreja, vamos orar, os jovens particularmente não querem mais, né? Não querem orar. Você chama para orar. Louvor, em algumas missões ali, mas na parte de oração não querem, infelizmente. Porque para eles a oração é antigo, é para os antigos, para as senhoras de cocó, né? Sim. Aí o jovem ajoelhado, são pouquíssimos mesmo, sabe? Aquele jovem que quer... Aliás, gente, a gente não só fala em jovem, não. A gente vai para nós mesmos, sim, né? Momento de oração. Com a gente mesma, a gente olha que tão pouco a gente faz. E o versículo bíblico, né, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o quê? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. Ou seja, o jovem já não tem mais esse momento de comunhão com o Senhor. Jovens, hoje é difícil você realmente encontrar um jovem que está buscando resposta em Deus. Muitas das vezes, se você for encontrar ali as redes sociais de um jovem, ele está lá, colocando nos stories o que ele está precisando. Mas muitas das vezes a gente não encontra o jovem em oração buscando resposta do Senhor. Isso é um grande problema, né, para a nossa geração. É verdade. Eu tenho um exemplo, do meu filho mais velho, né? O Francisco Apolônio. Antes dele sair para o trabalho, quando eu olhava, ele estava ajoelhadinho lá, orando ao Senhor. E eu fui para a casa dele, cheguei lá, eu não vi. Aí eu cheguei para esse meu filho, cadê aquela forma que você fazia antes de você ir trabalhar? Você colocava o seu joelhinho no chão e você orava ao Senhor. E cadê que eu não vejo mais isso? Ele sorriu, né? E como é que diz? Mãe, passou o tempo. Naquele tempo de eu me ajoelhar, eu era jovem, passou o tempo. Sim. Mas é isso mesmo, infelizmente. E o que a gente vê realmente hoje também, um tópico, é que o cristianismo se tornou algo superficial. Né? É algo ali simplesmente de aparência. Né? Não é mais aquela coisa que você realmente vê um jovem ali que está buscando inconstância. Não, é apenas aparência. Eu vou para a igreja hoje, mas amanhã eu não vou. Né? É aqueles jovens que não têm uma constância realmente na presença de Deus. E o que Oséias capítulo 6, versículo 3 diz? Conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Ou seja, o que o profeta está querendo dizer para o povo? Vocês precisam conhecer a Ele para que vocês consigam encontrar o alvo, entendeu? Ou seja, isso é um convite a um relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Como é que nós dizemos que amamos alguém que nós nem nos relacionamos, não é verdade? Então, o que falta hoje, eu vejo que é uma grande falta, é isso. É que os jovens, a juventude, ou até mesmo nós todos precisamos realmente voltar a este caminho de busca constante ao Senhor, para que nós não venhamos se perder com as distrações. E o maior é justamente a internet. Você fica um pouquinho que você vê, aí você fica, você quer ver mais, aí quando você quer ver mais, você perde o tempo, né? Você perde o tempo. Mas eu tive prestando atenção também que, assim, ó, há 20 anos atrás não existia internet, né? Não existia. Não existia. Aí nós se apegava a quê? Né? Tinha também os apegos, né? Se a gente relembrar, tinha os apegos. Eu, há 20 anos, ainda estava adolescente, mas vamos supor, na minha infância, tinha os programas de TV, né? Que assistia, sabe? Aí tinha os apegos. Que era uma distração. Eu estudava à tarde, aí eu lembro que tinha o Chaves, o Chapolin, era almoçando, assistindo o Chaves e o Chapolin, depois, em seguida, já ia pra aula, né? E tinha os apegos. Minha mamãe, né, que tá aí assistindo, abraço, mamãe, mas vou falar aqui, viu? A mamãe era viciada em novela. A mamãe era viciada em novela, assim. Hoje eu tenho que assistir a novela tal, e... de quem empatasse a mamãe assistir a novela dela, né? Sim. Aí, assim, tirava aquele momento de ir pro culto, que aí ela perdia o capítulo da novela, né? Aí, assim, hoje já a internet é porque a gente tem a facilidade mais perto da gente de notícias, né? Por exemplo, assim, como eu vejo dessa forma, assim, da gente... Eu trabalho muito nas redes sociais para vender meus produtos, né? Não sou de me escandalizou, né, irmã? Não sou de estar puxando tapete de ninguém, mas eu preciso aparecer para que minhas roupas sejam vendidas, meus calçados sejam vendidos, né? E também anunciar a propaganda de alguns amigos meus para poder, né, ajudá-los também. Então, é dessa forma. E a nossa vida do programa Recomeçando em Cristo também foi para vir realmente tomar um pouco da atenção de quem gosta de estar na internet, né, irmão? Para que possa Deus usar nós para ir espalhando esse evangelho, né? Sim. Então, eu vejo dessa forma que a notícia está mais perto da gente. Então, a gente acaba que... A gente sabe da notícia, a gente vê. Antigamente, não. A gente tinha que ligar o jornal, né, na TV e aguardar o noticiário, né? Era diferente. Aí, como está mais próximo, a gente acaba que fica querendo olhar cada vez mais, como a irmã estava falando, né? E sem contar como essa artificial, como é que chama ela? Irmã, eu ainda... Inteligência artificial, que tem um código que diz AI, IA, né? Pois eu ainda não sei mexer na IA. Eu não sei por que ela está entrando no meio. Hoje eu estava olhando, porque está aquela tragédia novamente, né, aqui no Brasil, né? Está aquela tragédia muito triste ali no Minas Gerais, né? E aí eu olhando e de repente saiu uma mulher em cima de um telhado com a criança e a multidão de água mais grande do mundo. Aí eu estava olhando, mãe, é IA. E eu, o que é IA, minha filha? IA, o que você viu? Sim, elas querem IA. Não dá para saber que aquilo ali é de verdade, não. Porque a mulher está no telhado com a criança, o mundo de água, as pessoas assim ao lado, né? Ao lado ela diz, mãe, é IA. Minha filha, o que é IA, pelo amor de Deus? Então a gente só vai entender quando a gente assistir um programa de TV aí de notícia, né? Para entender o real, né? O real. Sim. Porque pela internet realmente pode vir os IA, né? Justamente. Pronto, aí você fica no meu, eu não sei no de vocês, mas no meu, é tanta gente pedindo ajuda, é tanta doença, que eu faço fechar. Eu digo, Jesus, eu vou botando, Deus te abençoe. Mas é tanta coisa. Agora, com esse IA, aí a gente fica, né? Às vezes a gente perde muito tempo, eu que não sei de nada nessas coisas, né? Eu não conheço. Sim. Aí você perde tempo olhando e o que é uma tragédia que às vezes é as pessoas que colocam sem ser. Sim. Né? Esse é o perigo também hoje para essa distração para a gente, um negócio desse. Sim, infelizmente, com essa globalização, né, que a gente está vendo aí de diversos tecnologias surgindo, e a juventude, os jovens principalmente, que são mais conectados, né, estão aí sempre buscando melhorar, ou às vezes, né, são jovens que também buscam facilidades. A IA, ela vem mais para isso, para
pessoas que buscam facilidade. Entendeu? Exatamente. E com isso também tem acontecido de a gente não ver mais coisa real. Ninguém sabe mais o que é real e o que é superficial. Infelizmente, o que está acontecendo no nosso meio é isso. Porque a gente vai ali ver uma foto, ninguém sabe se é real ou se é simplesmente algo criado. Isso. Né? E é o que tem acontecido no nosso meio. Porém, o que a gente tem que olhar para o alvo, olhar para Cristo, para que a gente possa alcançar a misericórdia de Deus. Né? E lá em Lucas capítulo 10, versículo 41, 42, a gente vai ver o episódio que Marta está ali com Maria e recebe Jesus ali no seu lar. Daí o que a gente vai perceber ali é que uma estava distraída, uma estava mais preocupada em tentar deixar a casa toda organizada, correndo para um lado e para o outro, e a outra estava parada, somente ouvindo e recebendo aquilo que o Senhor tinha para entregar. E nós, quantas das vezes nós também nos encontramos distraídos, nós nos encontramos ocupados com outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes nós somos a Marta, porém Deus ele quer que a gente se encontre muitas das vezes também como Maria, né? Na posição de ouvintes, na posição de quem realmente precisa aprender, não é verdade? É verdade, que é a melhor parte, né? Quando ele diz, a Maria, ela recebeu a melhor parte, que dela não sai mais, né? Sim. De ouvir a palavra do Senhor. Mas é justamente isso, é a distração que está muito fácil para nos atrair. Né? Aí você abre um celular desse, aí só tem essas coisas. Aí você que não conhece, menina, olha, tem hora que eu fico, meu coração dói. Quando eu passo a olhar, sabe, meu coração dói, eu fico morrendo de pena. Jesus, aí a minha filha, mãe, não fica olhando tudo isso não, mãe, que isso aí é esse tal de IA. IA, não sei como é. E aí eu digo, Jesus, agora o que eu olho? Eu olho? A gente fica assim mesmo, um pouco perdido. Aí é quando o irmão estava falando aí eu lembrei da questão do relacionamento que temos que ter com Deus. Sim. Né? Sim. Esse relacionamento para que a gente possa... muitas das vezes a gente, como o irmão estava falando, a gente se ocupa tanto com outras coisas e o nosso relacionamento com Deus, né? A nossa caminhada espiritual, nossa caminhada com Cristo, como é que tá? Né? Nós temos... Deus enviou Jesus para nos ensinar o caminho, né? E assim, nós temos que ter esse relacionamento, seguir, tentar ter essa comunhão com ele, porque se a gente não tiver, a gente não chega a canto nenhum, né? E assim, é muito... Vou pedir pro irmão, que eu acho que o irmão preparou mais algo aí para falar do Senhor, que eu sei, tô sentindo aqui. Sim, tem mais coisa. E o irmão Arthur Silva já botou orgulho desse cara, que Deus abençoe. Um abraço, irmão Arthur, que está aqui compartilhando pelo YouTube. E a irmã Mila também. Buscam mais o que não edificam do que ao Senhor. Eu creio que a alegria de quem busca, né, de quem trabalha para o Senhor... Uma vez eu fui indagar, perguntar... A pessoa disse assim, e tu trabalha para Deus? Aí eu, sim. Na hora que eu acordo... Já é permissão dele. Então, Sim. se eu acordei, Deus permitiu que eu acordei, então eu tenho que ser grata. Já tenho que agradecer, se puder louvar, puder orar. Já, às vezes, eu saio de casa, vou cantando, né? E a gente vai trabalhar para ganhar o nosso ganha-pão. Mas Sim. até o nosso trabalhar de ganhar pão, a gente tem que ir com a missão de... a gente não sabe o que vai acontecer lá no trabalho, mas muitas das vezes no nosso próprio trabalho é onde nós somos usados para falar do evangelho ou salvar alguém, né? Então, assim, a gente sente, né, quando tem pessoas ao nosso redor que chega. Eu, pelo menos, o irmão também trabalha em comércio, né, irmão? Eu trabalho com vendas, Trabalho com vendas, né? E assim, muitas das vezes a pessoa vem até a gente tá com o intuito de vender, aí depois a gente conversa, tem aquele meio todo que a gente fala do amor de Deus e vê que a pessoa demorou, a gente viu que a missão não era vender. Sim. A missão era cuidar de algo espiritual daquela pessoa. Isso é muito Então incrível, eu vejo a questão assim, de onde eu passei, né, meus trabalhos, eu sempre, às vezes, quando eu me deparo que um dia teve uma colega que chegou na loja e eu não percebi o tempo que a gente conversou, sabe, irmã Fátima? E quando a minha colaboradora passou o horário de almoço, passou tudo e entrava cliente, saía cliente e nós lá, né? Sim. E eu conversando com ela, e ela conversando, precisando muito de conversar. E aí, quando a minha colaboradora disse assim, Jaqueline, você teve noção de quanto tempo sua amiga passou aqui com você? Aí eu disse, não. E ela, tá com 5h30.
E eu, nossa, 5 horas e meia, viu, irmã Fátima? E aí eu disse assim, nossa, pois não percebi. Por quê? Porque eu comecei a falar do amor de Deus para ela, estava no momento que ela precisava também, né? Sim. E foi aquele momento bem acolhedor, bem próximo. Eu gostei muito de ter compartilhado com ela. Inclusive, ela foi várias outras vezes, passou mais horas também. E é isso, é a nossa missão, né? E quando eu vi o irmão falando aí que gosta de trabalhar com jovens, eu me lembrando aqui que a minha missão acho que é trabalhar mais com assim, na área espiritual, mais com idosos, né? Sim, sim. Eu tenho esse chamado, assim, para estar em oração com idosos, estar mais próximos das pessoas bem mais velhas que eu, né? Então, assim, gosto muito das jovens da igreja, das crianças, mas eu acho que eu vou mais para esse chamado, né? Que também precisa e necessita, né? Porque muitos dos nossos idosos acabam ficando um pouco abandonado na parte espiritual, porque às vezes os jovens, que são filhos, casam, não estão na mesma doutrina, às vezes mudam, Sim. aí acaba ali, fica naquele relacionamento de esposa, família, acaba esquecendo do pai e da mãe de levar, né, para a igreja, e que a gente possa ter esse almejo ao coração de não esquecermos, né, de estar levando também os nossos, né, idosos para a igreja. Sim, sim. Assim, tocando nesse assunto novamente de relacionamento, que é uma parte bem profunda, né? Quando a gente começa a relacionar com uma pessoa, com um amigo, é necessário que a gente conheça ela, né? Saber o que ela gosta, saber o que ela realmente não gosta. E isso é interessante, por quê? Porque nós precisamos ter esse momento com Deus, né? Deus, ele já nos conhece, ele mesmo já nos fez. É verdade. Porém, ele precisa que a gente se relacione com ele, que a gente abra a nossa boca, que a gente vá até ele, né, que a gente faça nossas petições para ele. E muitas das vezes a gente acaba tornando a internet algo tão importante na nossa vida que a gente coloca lá, preciso de ajuda, né? Estou precisando disso, estou precisando daquilo. E por que não se ajoelhar e pedir graça e misericórdia do Senhor, não é verdade? E eu vi que a Jaqueline também falou sobre a questão de ela gostar do público mais idoso, né? Cada um de nós temos um chamado. Eu também gosto, eu não tenho essa questão, eu gosto somente dos jovens. Eu gosto de estar ali onde realmente eu me sinto bem. Eu gosto de estar em todo meio. Onde eu sou chamado, eu sempre tô ali para tentar ajudar e tá aprendendo. Isso é para você que o meu é jovem. Glória a Deus, isso é muito bom. Acho que é por isso que Deus nos uniu, né? Sabe? Sim, O meu sim. é jovem, Olha. porque por causa dos meus filhos, né? Sim. Quando eu criei meus filhos, eu acompanhei eles, né, no caminho do Senhor. Acompanhei todos três, eu acompanhei. E isso me fez eu viver para o jovem em agradecimento aos meus filhos. Sim, eu sim. amo o jovem. E você não imagina essa idade que eu tenho, vou fazer 70 anos, né? E isso você vê como os jovens gostam de mim. Sim, sabe? sim. Menina é uma classe assim que eu amo e eles me amam. Muito bom. Mas, sabe, eu ainda consigo atrair esses meninos. Então, eu amo a classe de jovem, justamente porque eu criei os meus filhos e eu ainda hoje sou atraída por eles. Sabe, quando onde eu trabalho, eu sou missionária, Sim. e aí onde eu trabalho tem uma turminha de jovem. Eles ainda não se decidiram para Jesus, né? Mas são 5 jovens, cada qual mais bonito. Lá onde eles moram não tem menina para namorar. Olha. Não tem menina para namorar. E eu vivo dizendo para eles que eu vou orar ao Senhor para arranjar namorada para eles. Amém. Aí eles vão à igreja por minha causa. Aí quando é um domingo, né, eles chegam lá tudinho de moto. Aí chega aquela moto, aquela zoada de moto, aquela zoada de moto. E aí eu vou lá, quando eles vão sair, eu digo, pelo amor de Deus, vão devagar, vocês vão devagar. Então aquilo, sabe, aquela forma como você faz, né, que o jovem, ele quer isso. Uma das coisas que o jovem precisa, né, é de ter quem lhe ouça. É acolhimento. O que falta hoje, infelizmente, também é acolhimento. Isso não tem em casa. Por quê? Porque nós, como mãe, somos mais para estar reclamando, né? Às vezes, sobrecarregado das lutas diárias, ele acaba esquecendo de dar atenção, às vezes, pro filho, né? Pronto. Dar o celular. Eu tive essa experiência. Ainda hoje eu me arrependo eu não ter escrevido, eu não ter escrito o que eu vi. Eu tomei uma decisão lá na igreja com os jovens, os adolescentes de 13, 14 anos, eu convidar eles para me conversar com eles pessoalmente. Sim. Aí eu mandava, eles estavam na escola dominical, e aí eu
descia um, vinha para me conversar com ele, só eu e ele. Gente, a experiência mais linda da minha vida que eu tive. Eles Glória a Deus. choravam, contavam para mim quem eram eles contavam o trauma que Sim. eles tinham de casa, da família, os traumas. Olha, eu me arrependo tanto, porque cada menino daquele eu não escrevi. Por que que eu não fiz isso de cada um daqueles meninos? Então, eu vi que a carência do jovem, por que que o jovem muitas vezes é revoltado? Porque ele não tem quem lhe acolha Que dentro de ouça. casa, quem ouça, quem dê ouvido, o que ele conversa, né? Então, isso faz parte muito, e isso também prejudica demais a vida do jovem. Infelizmente. É por isso que quem está na igreja, principalmente em missão, né, tem que ser aquele momento acolhedor, né? Acolhedor com Dá um as abraço. crianças, acolhedor com os jovens, Sim, com o jovem. né? E porque aí é o ensinamento e a permanência que vai gerar aquele relacionamento com irmãos na igreja, né? sim. De acolhimento. Eu, às vezes, uma pessoa chegou para mim, né? Sim. Amiga muito minha, ela olha para mim e diz assim, Jaqueline, por que tu tá na Assembleia? Aí porque eu aceitei Jesus na Assembleia aos meus 12 anos de idade. Depois tive uma missão na Igreja Cristã Evangélica Adonai, no Pastor Zé Maria, por 9 anos. É onde eu tenho também como meu pastor, né? Minha pastora, a irmã Cláudia. Tenho eles assim no meu coração, eles sabem que eu amo demais. Toda a igreja lá, né? Eu Sim. vou cultos lá ainda também, mas hoje, né? Já se faz 4 anos que eu voltei a congregar na Assembleia de Deus Sempre Central. E essa minha amiga, né, ainda há uns 15 dias atrás, ela, Jaqueline, por que tu não vai para a igreja tal, aonde ela é, né? E eu disse, não, amiga, eu estou lá porque Deus tem missão, né, comigo. Não é missão direcionada no templo, mas fora do templo, Sim. né? Então, assim, aí ela, mas é porque eu te vejo diferente. Ela disse que não me vê como assembleana. Aí eu fiquei pensando, e vale como é que a irmã me vê, né? Aí, porque assim... eu até disse para ela, eu, graças a Deus, me dou muito bem em todas as igrejas que eu sou chamada, às vezes, para contar um testemunho, para ir visitar. Sim. Graças a Deus, sou bem acolhida, conheço vários pastores, vários irmãos de várias igrejas, então, assim, me dou bem com todos. Então, assim, eu não vejo a necessidade da mudança, né, da igreja. Até porque não é de mim, assim, ficar pulando, né? Sim, agora, assim, se Deus disser... tem um chamado para ti ali e tal, assim, assim, assim. Eis-me aqui, Senhor, né? Não vou questionar. Sim, Mas até sim. então, fico lá, permaneço, né? E é isso, foi o que eu disse para ela, né? Então, assim, que você, como jovem também, já nesse templo, né? Assembleia de Deus Bela Vista, né? Sim. Já teve convites para estar em outras igrejas, né? Sim, levando a sim. palavra, de estar junto com outros jovens, né? Sim. Mas a gente sente aquele amor, aquele carinho diferente, né, irmão? É, o De estar lugarzinho ali, aquele ali, né? cantinho que é realmente ali o seu ponto de... Porto Seguro, né? E Isso. assim, e que a gente possa, né, ter esse relacionamento com Deus, tanto dentro do templo como fora do templo, né? Sim. E que a gente possa ter esse acolhimento com as crianças, com os jovens, porque são as nossas novas gerações, né, Sim. irmão Fátima? Né? Então, essa a sua missão, de estar espalhando o evangelho para as criancinhas, para os jovens, porque é a geração de quem vai cuidar lá do seu ministério, né? Daqui a um tempo, daqui a 40, 50 anos, viu? É verdade. Hoje somos nós que estamos Não vai. aqui, né? Não vai nem tudo isso, irmã, porque eu já tô com 70. Ora, mas 40 só dá 110 anos, irmã. 40. Amém. Mas é muito importante, é muito importante. Eu acho que é justamente como eu tive com os meus filhos, né? Sim. Como eu convivi com eles, como a abertura que eu tive com eles, como tudo que eu tive com eles, né? Que você, às vezes, você não vê em outro jovem, né? Sim. A carência que ele tem de ter alguém que lhe acolhe, com você, com quem você conversar, né? E eu fiquei muito feliz, eu sou muito feliz com isso. Amém, glória a Deus. Sou muito feliz. Irmão, a gente já está quase chegando ao finalzinho do programa, mas se o irmão tiver mais alguma mensagem, algo a falar para quem está ali naquela câmera ali direcionado, que você possa aí abrir essa vontade que você sempre tem de falar, de espalhar o evangelho. Fique à vontade. Tem algumas coisas aqui que eu não queria voltar com isso para casa, certo? Eu acredito que tem alguém na live que Ai, precisa ouvir, que precisa receber, né? Então, aquilo que eu preparei, né, pedir do Senhor, eu vou Aleluia, deixar Jesus. tudo aqui. Espero que não tenha nenhum problema. Não, será não. Agora é seu. Mas até que nós conversamos muito. Agora é o recado de Deus que você trouxe para todos nós. Amém.
E aí entra agora o segundo ponto. O primeiro ponto foi só, aquele primeiro ponto foi só essas palavras que já deu para a gente entender um pouco, né? Mas Deus, ele também se preocupa com a nossa identidade. Deus, ele também é preocupado com que nós realmente nos encontremos nele. Nós temos uma identidade em Cristo. É muito importante que a gente realmente entenda isso, que a gente tem uma identidade em Deus. Nós temos a nossa vida secular, mas também temos o nosso relacionamento com Deus, a nossa identidade nele. E a pergunta é: quem nós somos nele? Quem nós somos em Deus? Quando a gente sai, né, do templo e lá fora, entre quatro paredes, quando ninguém está nos vendo, quem nós somos? Qual é a nossa identidade, não é verdade? Então, assim, o que eu vejo hoje é que existe uma grande pressão, né, uma grande pressão cultural sobre a vida de todos nós, não só da juventude, mas de todos nós, em busca de sucesso, em busca de alcançar algo, em busca de alcançar o sonho, né? Então, assim, o que nós precisamos entender é que Deus, ele sempre está buscando a nossa identidade. E tem muitos que têm perdido a sua identidade, infelizmente, têm perdido a sua essência. E Deus, ele nos chama a voltar a ter a nossa essência de volta. Amém. A não esquecer o que ele já nos entregou, não é verdade? E quando a sociedade começa a impor aquilo que ela tem de melhor, que são os banquetes do mundo, né, que a gente vive no mundo, e existe muitos dos banquetes. Só que é interessante que a gente olha para que realmente na igreja também existe um grande banquete preparado para nós, principalmente para nós que somos cristãos. Deus tem algo muito lindo preparado para cada um de nós. O que o mundo tem é bom, parece bom aos nossos olhos, mas o que Deus tem preparado para mim e preparado para você é melhor ainda. Deus, ele tem grandes sonhos, Deus tem grandes coisas para nos entregar, Deus tem grandes projetos, sonhos, e o que ele quer é somente que a gente se encontre nele. Quando nós nos encontramos nele, nós deixamos tudo de lado e olhamos somente para ele. E a gente acaba esquecendo as coisas que são supérfluas e nos colocamos na posição de pessoas que realmente entendem que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Aleluia, Jesus. Felizmente também existe hoje pessoas que existe uma grande necessidade de aprovação, na verdade, que são aquelas pessoas que querem se amoldar ao padrão do mundo. Infelizmente, Deus não nos chamou para ser parecido com o mundo. A gente vai ver um grande exemplo de Daniel. Daniel foi para a Babilônia, porém Daniel, ele não se corrompeu com os costumes e nem com o que a Babilônia tinha para oferecer. Verdade. Ele continuou com a sua essência, ele continuou sendo quem ele era em Cristo. Outro exemplo também foi José. José foi para o Egito, foi levado até o Egito, mas a gente não vai ver José se moldando ao padrão do Egito para ser parecido com eles. Não, ele continuou sendo servo, ele continuou sendo fiel a Deus, que é o que o levou a ser governador, não é verdade? Então, assim, quando a gente busca necessidade de aprovação é porque a gente não está satisfeito. Agora, quando a gente está satisfeito, não existe necessidade de aprovação, entendeu? Então é isso. Às vezes nós estamos... Muitos dizem, eu estou na igreja, mas eu não sou cristão. Existem muitos, né, que vivem de aparência. Dentro da igreja é uma coisa, porém lá fora são outra. Porém, Deus, ele enxerga todas as nossas obras, ele vê o oculto, ele vê aquilo que a gente faz. Os seus olhos, ele está a par de todas os nossos atos, de tudo aquilo que nós fazemos, né? Então, o que Gálatas diz? Lá no capítulo 2, versículo 20, ele fala o quê? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, para que a gente chegue a esse ponto de dizer Cristo vive em mim, é necessário muita coisa. É necessário a gente renunciar, abrir mão de muita coisa para que a gente possa dizer Cristo verdadeiramente, ele habita em mim. E o que é que 1 Pedro 2,9 diz? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, né? Então, nós já fomos escolhidos como filhos de Deus. Então, a gente precisa realmente se comportar como pessoas diferentes, pessoas que realmente têm uma forma diferente de viver, né? Nós precisamos não nos moldar ao padrão desse mundo. É como diz o primeiro versículo que eu escolhi como tema,
Não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformais pela renovação do vosso entendimento. Todos os dias precisamos buscar ser novos em Cristo. Todos os dias nós precisamos buscar não ser conformados com esse mundo, que é tão cheio de pecado, tão cheio de coisas horrendas, né? Às vezes é triste o que a gente vê, o que tem acontecido, principalmente no meio do povo de Deus, né? Que é um público que, infelizmente, muitos têm se corrompido, né? Têm se amoldado ao padrão do mundo. Porém, o que a palavra do Senhor ela vai falar? Não vos conformeis com o mundo. Ou seja, quando ele fala mundo, ele está dizendo o sistema. Não vos conformeis com esse sistema, que é maligno, perverso e que nos leva à perdição. Mas que a gente busque a nossa renovação em Deus, que a gente busque estar sempre alinhado com os planos e propósitos que o Senhor já nos entregou. Amém? Amém. E aí também existe um grande ponto-chave também que tem roubado e tem sido uma grande distração também, que é a ansiedade, depressão, saúde emocional tem sido destruída, né? Vemos hoje um dos problemas dos jovens hoje, ou é porque não conseguem encontrar emprego, ou porque estão decepcionados com algo, ou familiares, parentes, relacionamentos frustrados, não é verdade? E o primeiro amor, nem se fala. Sim. E, assim, um dos grandes desafios, né, que os jovens têm enfrentado tem sido esse. Isso. É uma geração, vamos dizer, uma geração miojo, que não sabe mais esperar, mas que quer tudo daqui 3 minutos. Eu quero me ajoelhar agora, mas eu quero a resposta assim que eu me levantar, né? Qual é o relacionamento que a gente tem tido com Deus? Para a gente realmente receber respostas imediatas. Nós vamos ver ao longo da palavra do Senhor que nem os grandes profetas, eles se ajoelhavam e recebiam ali resposta imediata. Vamos ver profetas que foram receber as respostas do Senhor depois de 20, depois de 30 anos. Né? E nós, como meros pecadores, né? Aqueles que às vezes não fazem nada certo, né? Misericórdia, pedimos a misericórdia do Senhor, mas assim, ainda assim, nós precisamos nos colocar em posição, não é verdade? Que teve profeta, né? Como diz lá em Hebreus, teve profeta do Senhor que não chegou a ver a promessa. Sim. Teve muitos profetas que realmente fizeram todo aquele caminho, né? Trilharam todo aquele caminho, deixaram tudo pronto, mas quem experimentou da promessa foram outras pessoas. As pessoas. Então, talvez a gente está sendo alguém que está apenas preparando o caminho para alguém. Né? Às vezes a gente está preparando o caminho para alguém, nós não vamos experimentar a promessa, mas alguém que vem após a gente vai experimentar algo. Eu aprendi isso e eu acho isso muito interessante. E hoje tem muitas pessoas que têm medo do futuro. Quantas e quantas pessoas ao nosso redor têm medo do futuro? Só que o que é que Jesus ele fala para nós? Ele fala para que a gente não ande ansioso com coisa alguma. Porque o dia de amanhã só pertence a Ele. O dia de amanhã não pertence a mim. O dia de amanhã não pertence à irmã Jaqueline. Mas o dia de amanhã ele pertence ao Deus que criou os céus e criou a terra. Então precisamos nos entregar a Ele. Confiar nos seus propósitos. Confiar também nos seus conceitos. Porque Deus ele só tem coisas boas a nos entregar. Mas para isso precisamos jogar sobre ele, lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ninguém melhor para cuidar de nós do que o próprio Senhor, não é verdade? Aleluia, Jesus, aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem muitos que estão cansados, mas esqueceram que só quem pode aliviar o fardo é Jesus. Tem muitos que estão cansados, mas esqueceram de entregar o fardo para a pessoa mais importante, que é o próprio Deus. Ele está disposto, está disponível para levar o nosso fardo, nos ajudar, para que fique mais leve, né? Aleluia, então, Jesus. A gente possa realmente entender o significado de nos entregar, nos lançar em Cristo. Não ser pessoas ansiosas, eu quero algo para agora, eu quero algo para ontem. Não existe isso. Nós estamos debaixo do tempo do Senhor, o tempo Cronos. Existe o tempo Cronos
que é o nosso tempo, porém existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, nós fomos analisar. Porém, as promessas de Deus para aqueles que realmente confiam, elas acontecem no momento certo. Dure o tempo que durar, demora o tempo que demorar, porém, o que é de Deus vai acontecer no momento certo. Bem? Amém. E Isaías também tem um versículo que eu amo muito, que é o capítulo 41, versículo 10, que diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Principalmente eu falo isso para as pessoas que têm medo do futuro. Se você tem medo do futuro, se você acha que Deus ele esqueceu de você, deixa eu te dizer só uma coisa. Deus ele não esquece de um filho seu. E a única coisa, eu acredito que se você está pensando em desistir de algo, Deus ele te diz hoje, não temas, porque eu sou contigo. Quando Josué pensava em desistir, quando Josué recebeu, na verdade, aquela missão, né, para levar aquele povo para a terra prometida, Deus ele olha para Josué, acredito eu que ele reconhece as suas limitações, e Deus vai dizer o quê? Eu sou contigo. Então ele diz isso para você também nessa noite. Eu sou contigo. Não temas, não desanime, porque eu sou o Senhor. Amém? Amém. Mais um ponto também muito importante, que nós existimos hoje dois tipos de evangelho. Existe o evangelho verdadeiro, porém existe o evangelho religioso, que é aquele que vive de aparência espiritual e sem transformação. Aquele é evangelho somente de emoção, de emocionalismo, né? Porém, que quando você sai ali daquele momento de emoção, não existe transformação, não existe mudança de vida. Porém, Deus nos chamou para ser novas criaturas. Deus nos chamou para ser pessoas novas, nascer de novo, né? Então, não é errado se emocionar, não é errado. O errado é o que essa emoção está te trazendo? Qual é essa motivação? Essa motivação de se emocionar está sendo realmente um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida? Não é verdade? Nós vivemos hoje um momento em que existe uma igreja que está ativa em cultos, que faz missão, certo? Que tem de tudo. Porém, falta vida com Deus. Então é necessário que a gente tenha vida com Deus em primeiro lugar. Que a gente mantenha o nosso relacionamento. E o que Mateus capítulo 15, versículo 8 fala: este povo, ele me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então não adianta somente clamar ao Senhor com a nossa boca, se o nosso coração ele está longe, está com outras motivações. Então devemos nos entregar com o nosso coração contrito e quebrantado ao Senhor, para que a gente possa experimentar as suas promessas, né? Deus ele tem coisas lindas, mas para isso nós precisamos ser pessoas que estamos quebrantados no Senhor. Amém? Amém. Ele fala também lá em Oséias 6, versículo 6, misericórdia quero e não sacrifício. E lá em João capítulo 15, versículo 4 e 5 diz: permaneçam em mim. Não, permanecerei em mim. Sem mim, nada podeis fazer. Então, um versículo que nos mostra todo o resumo de toda a Bíblia. Sem Cristo, nós não podemos nada. Nós não chegamos a lugar nenhum se não for pelo próprio Deus. Então, se permanecemos nele, se decidimos todos os dias ter um novo nascimento, isso quer dizer o quê? Que nós estamos sendo criados e estamos crescendo na presença do Senhor, não é verdade? Então, quando a gente começa a crescer, começa a permanecer em Cristo, nós não vamos dar ouvidos ao que o mundo está falando, ao que o mundo diz, não é verdade? Então, que a gente possa realmente viver um evangelho verdadeiro, não um evangelho religioso, que é o que muitos vivem, infelizmente. Que possamos ser cristãos verdadeiros, amém? E uma pergunta interessante que eu queria que você fizesse para você que está em casa. O que Deus ele quer de mim? A pergunta que você deve se fazer. O que é que Deus ele realmente quer de mim? Para que eu fui chamado? Qual realmente foi o que Deus ele me chamou para fazer? Será se o meu intuito é realmente somente ir para a igreja? Será se o meu intuito é somente estar nesse mundo vagando sem nenhuma direção?
né? Então é algo que a gente precisa realmente colocar em nossa mente e se confrontar, né? O que realmente Deus ele quer de mim? É uma pergunta simples, mas que tem um significado muito profundo. E a pergunta que eu também te faço é: qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus te direcionando a algo maior? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e pediu uma direção do Senhor e Ele te respondeu aquilo que realmente você precisa fazer? O que Jeremias ele fala lá no capítulo 29, versículo 11 é: Eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 2 também diz que nós precisamos nos apresentar com o nosso corpo, com sacrifício vivo. Lá em Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como para o Senhor. Então nós devemos colocar Deus sempre como uma prioridade, não esquecendo que Ele é o dono da nossa vida e que sem Ele nós não somos nada. Amém, amém. Glória a Deus. Olha, né? vou dizer, você deu uma Uma você aula. dá aula né? bíblica, de Bíblia, deu uma aula de Bíblia para a gente. Uma coisa que eu sempre olho para dentro de mim é sobre o natural e o espiritual. Sim. Então, que esse é o mais importante, né? Porque hoje na realidade, a gente mais é natural. Porque a gente não busca Deus, Sim. né? A gente vive mais no natural do que busca Deus. Isso e o que o Senhor diz? O natural ele não pode compreender as coisas de Deus. Sim. Às vezes, quantas vezes Deus fala conosco, quantas vezes Deus está ali ao lado e você não compreende, porque você continua natural. E o principal nosso é nós não somos natural. Sim, Nós somos escolhidos para ser espiritual. Né? Verdade. A gente ser espiritual, ter comunhão com Deus. Lembrando assim, bem rapidinho, hoje quando eu abri meu celular, né, na rede social, que é muito difícil a gente encontrar, tinha um médico bem novinho, antes dele começar uma cirurgia, ele chamou todas as pessoas ali, né, as pessoas que estão junto com ele para ajudar na cirurgia, ele começou a falar de Deus para eles. Aí ele falou assim, olha, todos nós nascemos do mesmo, nascemos, o Senhor fez nascemos todos como criatura, mas ele fez para que nós escolhêssemos o que era melhor para nós. Então, tem dois caminhos para nós seguirmos. Sim. Né? Tem dois caminhos para nós seguirmos, o caminho bom e o caminho mau. Então, Deus não escolheu para o caminho, ele escolheu para o caminho bom. E aquele médico, achei lindo, antes da cirurgia, ele conversando com aquelas pessoas que estão com ele, né? Falando sobre Deus, a segurança daquele povo que estava ali junto com ele, com Deus. Então, isso é muito bonito, porque é muito difícil principalmente você ver na parte médica, medicina, Sim. eles, né, fazerem, mas a gente encontra. Por quê? Porque o natural, ele não compreende. É normal. É normal. É normal e não é normal. Não, Nós não é. somos normais. Não é. Nós somos loucos Nós por chamados Jesus. de malucos. Paulo ele foi chamado de louco muitas vezes Louco, porque ele, somos loucos ele por via Jesus. algo que não existia na lógica humana. É verdade. Então nós enxergamos coisas que não está na nossa lógica. Mas a gente acredita, e isso é o que importa, não é verdade? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acredita, não é verdade? Amém. Lembrando aqui quando o irmão estava falando, né? E eu lembrando de uma situação assim, não é situação, né? Foi uma conversa que apareceu, acho que foi semana passada, né? Eu estava com as irmãs e uma delas disse assim: ei, fulana, tu tem certeza da tua salvação, né? Sim. Aí eu tomei um susto assim, mas ela não perguntou pra mim, ela perguntou pra outra, né? É a outra. Mulher, às vezes a gente vacila aqui e acolá com uma palavra, mas que sai assim sem a gente querer, mas eu acho que eu tenho certeza da minha salvação. Eu disse, irmã, repreenda em nome de Jesus se você não tem. Eu disse, né? Eu disse pra ela, irmã, repreenda em nome de Jesus se você não tem certeza, porque eu tenho certeza da minha salvação, Sim, né? com certeza. Porque é acreditar realmente no impossível, é acreditar no que se não pode ver. E se eu creio em Deus e creio que Jesus veio pra me salvar, eu creio na minha salvação, né? Ele pagou o preço. Então, assim, eu até disse pra ela, irmã,
E ela, irmã, e tu tem certeza da tua salvação? Meu Tenho, Deus. pela honra e glória do Senhor. E eu quero ter essa mesma convicção da minha família ser salva. Sim. Dos meus irmãos ser salvos, de todos vocês aqui, pra gente estar lá na glória e se encontrar, né? Amém. Não sei se nós vamos se reconhecer, como é que porque a vai gente ser. sabe Mas... que o preço já Meu foi Deus. pago. E sim, nós não estamos mais o julgo, já né? foi pago, né? Então ele pagou. Jesus não veio a não ser para isso, para salvar, para que nós tenhamos nosso lugar garantido eternamente para Nós com só temos que Deus. ter Sim. a certeza Certeza. plantada no nosso coração É, e ter o que? A comunhão de ter o relacionamento diário. O relacionamento Isso. diário de poder agradecer, poder pedir também, porque a gente sabe que a gente tem a quem pedir, Sim, a sim. quem a gente clamar, quem a gente é o nosso socorro, nossa fortaleza, né? Sim. Nossa segurança está no Senhor. Então, nós temos a quem recorrer, né? Muitas das vezes a gente, quando está oprimida, alguma coisa, a gente, quem tem pai, quem tem mãe, né? Mãe, pai, assim, um irmão, né? E nós temos a Deus, né? Que a gente, além de compartilhar com o irmão, com alguém pedindo oração, a gente primeiro tem que entregar ao Senhor e Sim. descansar no Senhor. Não é fácil, porque muitas das vezes o psicológico da gente, né? A gente descansar no Senhor, tem gente que olhar assim e diga assim, mulher, descansa no Senhor. A pessoa deve dizer assim, vale? Né? Pra ela é tão simples porque não é com ela, né? Mas não é que não seja comigo, é porque a gente tem que ter essa segurança de descansar no Senhor. Sim. Hoje eu tive numa visita e nessa visita a gente presenciou o milagre de uma irmã Oh, glória. que tem hoje 83 anos. Essa irmã sofreu uma queda, né, um tempo atrás, muitas queimaduras. E hoje a gente visitou ela na casa dela, está bem, há mais de 6 meses, né, do Glória a ocorrido. Hoje contempla na casa dela. E assim a gente vê que é o milagre do Senhor. Então, essa irmã tem missão a cumprir aqui, Sim. ainda, né? Com certeza. Porque senão, Deus tinha levado ela naquele momento. É uma missionária do Senhor, apesar de não sair de casa para fazer missão, mas faz a missão dentro de casa. Sim. Porque quem vai visitar, ela compartilha, ela fala, ela canta, ela louva, ela ora, né? E com os delas ali também, que é os familiares, né? E com aqueles que não são cristãos, que vai até ela e vê o milagre que Deus fez. Então, assim, que nós possamos ter como certeza. Convicção daquilo Convicção. que o Deus é que a gente prega, né? Às vezes a gente Sim. prega de um Deus que a gente realmente não tem convicção de quem ele é, de que nós não conhecemos. Porém, a gente deve o conhecer para que a gente tenha convicção de quem a gente realmente está falando. E né? quando a gente tem aquele relacionamento com o Senhor, a intimidade, a gente descansa realmente Sim. no Senhor. Como diz, né? Nós somos realmente loucos porque como é que alguém que está passando por problema, está passando por aflição e consegue ter fé, consegue estar feliz, consegue tirar um sorriso do rosto? Como é? Somente nós que temos realmente um novo nascimento, que já reconhecemos que Cristo é quem cuida de nós. Nós não precisamos estar ansiosos e preocupados. O jugo ele já levou, ele já morreu na cruz para nos salvar. Então o evangelho não deve ser um peso para nós, não. Ele deve ser algo que nos traz paz e leveza e segurança. Aleluia. Jesus. Não é esse evangelho que traz um peso, não. O evangelho não é para ser um peso. O evangelho é para ser leve. O evangelho é para nos trazer paz, tranquilidade. Jesus. Glória a Deus. E aí, para concluir, né, eu vou deixar o versículo de Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus ele é prioridade, todo o resto se encontra o lugar. Quando você prioriza a Deus, tudo vai para o lugar com naturalidade, porque a gente está priorizando o dono de todas as coisas. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade, né? Também quero mandar um abraço para minha namorada que está assistindo, está intercedendo pela minha vida, né? Glória a Deus. Beijo, meu amor, Deus te abençoe. E também agradecer às pessoas que ficaram até aqui no programa, né? Que essa palavra ela possa ter encontrado guarita no teu coração e que ela possa te confrontar e que você possa realmente, depois desse programa, sentir um abraço e um toque do Espírito Santo te confrontando a ser alguém melhor. Amém? Amém. Mandar aqui um abraço para todos que estão aqui, né, na live com a gente. A Roberta, minha colaboradora. A Silvia, irmã Silvia, um abraço bem forte. Irmã Silvia, olha lá, veja aí na sua agenda o dia que você pode vir aqui no programa. Será uma bênção para a honra e glória do Senhor. E deixar o convite aqui também para as irmãs que estão e os irmãos que entraram aqui, né, no programa, que desejam estar aqui compartilhando do amor de Cristo. Se o Senhor tocou ao seu coração para vir compartilhar aqui no projeto, programa Recomeçando em Cristo, junto comigo e com a irmã Fátima,
Não fique com vergonha de mandar um direct ou de clicar lá e me perguntar qual é o WhatsApp, que a gente será o maior prazer, né, irmã Fátima, de Com estar certeza. recebendo vocês aqui para a honra e glória do Senhor, para vir compartilhar, né, assim como o irmão veio hoje, né, nos dar uma aula aí. Uma Agradeço. aula, viu? Viu? Para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Amém. Que você nunca se desvie dos caminhos do Senhor. Que a sua companheira que o Senhor colocou aí no seu caminho seja junto com você, que vocês possam ser um corpo só em Cristo, Amém. em comunhão, em adoração ao Senhor. Missão, que Deus possa abençoá-los grandemente. Que eu ainda vou ouvir esse testemunho. Para a honra e Amém, glória no do Senhor. Jesus. E aqui eu quero encerrar o programa. Não sei se a irmã Fátima quer falar mais. Não, nós já falamos tanto. Aí eu quero pedir ao irmão que venha fazer essa oração final, né? Amém. Para que a gente possa vir a finalizar aqui o programa com esta bênção do Senhor, orando por nós, pelo Amém. estúdio, pelos meninos aqui do estúdio e por todos vocês que estão em casa. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse programa, por tudo que o Senhor já havia preparado, Senhor, para esse dia. Aqueles, Senhor Jesus, que ouviram essa palavra, Pai, que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, que possa os confrontar, Pai. Que eu possa realmente trazer, Senhor Jesus, uma transformação. Pai, eu oro, Senhor Jesus, por esse programa, para que o Senhor possa abençoar grandemente, para que mais almas possam ser alcançadas, Pai. Esse projeto, Senhor, que nasceu no teu coração, Pai, e que o Senhor Jesus deu essa missão, Senhor Jesus, para a irmã Jaqueline. Que o Senhor possa cuidar da tua filha, Pai, guardando ela, Senhor, protegendo, livrando de todo mal, dando ela cada vez mais sabedoria, Senhor, e mais estratégia, Senhor Jesus, para que ela possa, Senhor, alcançar mais vidas. Assim como a irmã Fátima também, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a tua serva, Pai, que ela continue ganhando almas para o teu reino, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Assim também eu oro, Senhor, pelos meninos, Senhor Jesus, que estão na produção, nos bastidores, que o Senhor possa abençoar grandemente eles, Senhor, sua família, Pai, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. E aqueles que assistiram, Senhor, também oro pela minha namorada, Senhor Jesus, que está lá, Senhor, na sua casa, na casa dela, Senhor, com os meus sogros, Pai, que o Senhor possa também, Senhor, abençoar grandemente a tua filha, Pai, aqueles que assistiram o programa, ficaram até o finalzinho, Pai, que o Senhor possa também abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a vocês que estão em casa. Obrigada, irmã Fátima, por abraçar, né, o projeto Recomeçando em Cristo junto comigo todas as quarta-feiras. Todas as quartas, com muita alegria. E agradecer aos meninos do Estúdio no Ar por estarmos aqui todas as quarta-feiras às 18 horas. Próxima quarta-feira a gente já tem o convidado, né? E a convidada será o pastor, né? E a pastora da igreja Koinonia vão estar aqui na próxima quarta-feira junto com a gente. Então fiquem de olho aí no Instagram, que a gente vai publicar a artezinha do convite, para que vocês não percam também essa participação dos pastores aqui com a gente. E agradecer de coração, que Deus possa recompensar a cada um de vocês que passaram esse tempo com a gente, os que vão entrar novamente para assistir, que Deus recompense em nome de Jesus e que a palavra do Senhor chegue ao seu coração, assim como chegou ao meu, chegou da irmã Fátima e aos meninos aqui, como foi realmente uma aula, como a irmã Fátima falou, né? E a gente está aqui para aprender a cada dia mais, né, irmã, sobre a palavra de Deus. Muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. A gente encontra com vocês, assim se Deus nos permitir, no Estúdio Noar, no programa Recomeçando em Cristo. Fiquem com Deus. Amém. Até quarta-feira, com a graça do Senhor Jesus. Amém.